Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento. Quem fala é o diácono Paulo Nascimento. E hoje eu estou aqui para fazer um estudo bíblico com todos vocês. Você que ama a palavra de Deus, você que gosta de um ensino bíblico, você que gosta de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai acompanhar este estudo bíblico. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a santificação do crente. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que o crente, a pessoa quando aceita Jesus, ele passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo, diferente. Antes de a gente começar o estudo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal agora mesmo. Canal do pastor Paulo Sérgio. O canal do pastor Paulo Sérgio. E você se inscrevesse no canal, deixasse os seus comentários, ative o sininho das notificações para você ter todos os vídeos que eu colocar aqui no meu canal. Então, meus amados irmãos, a santificação, ela é muito importante na vida do servo de Deus. A santificação é muito importante na vida da serva de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus ele já exigia do seu povo a santificação. E é o que eu vou ler com todos vocês no livro de Êxodo, no capítulo 19 e no versículo de número 6. Você pode acompanhar comigo, prestar bastante atenção em alguns capítulos e versículos que eu vou falar. Eu prometo que eu não vou demorar muito, vai ser um vídeo mais ou menos de uns 15 a 20 minutos. Então, a palavra de Deus diz assim no livro de Êxodo, capítulo 19 e o versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então você vê aqui quando Deus ele tirou aquele povo de Israel do Egito, agora Deus ele começa a falar para Moisés que o povo dele deveria ser diferente. O povo dele deveria ser santo, ser separado. A palavra santo quer dizer separado. Separado de quê? Separado das coisas erradas, separada do pecado, separadas das abominações, dos ídolos, do adultério, da prostituição, da fornicação, separado da mentira, do engano, não é? Então, nós vamos aqui vendo que Deus, já no livro de Êxodo, ele já começa a falar para o povo de Israel, mandando Moisés falar para todo o povo de Israel, que eles deveriam ser um reino sacerdotal, um povo santo, um povo separado. Porque nós sabemos, meus amados, que o nosso Deus é um Deus santo. Deus, ele é santo, 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 santo. No livro de Apocalipse está escrito que lá no céu, os anjos, os arcanjos e querubins, eles estão sempre diante do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora eu vou ler com vocês no livro de Josué, capítulo 3, e no versículo de número 5, para você acompanhar comigo. Você vai ler Josué, capítulo de número 3, e o versículo de número 5. Isso é muito importante quando a gente começa a falar acerca da santificação. Aqui agora já não é mais Moisés, mas é Josué, o sucessor de Moisés. Porque talvez alguém poderia pensar, agora Moisés ele já morreu, aquelas leis que ele havia dado, dizendo para a gente não se contaminar, aquelas leis já se foram, já não tem mais validade. Então,
Mas agora Deus ele continua falando através de Josué. Por quê? Porque passam-se os profetas, passam-se os meses, passam-se os anos, mas o nosso Deus ele não passa, ele continua o mesmo. A Bíblia diz que ele não muda e nele não há sombra de variação. Então aqui no livro de Josué, no capítulo 3 e no versículo de número 5, a palavra diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então você vê que Josué agora, ele continua com aquela mesma ordem, aquele mesmo mandamento, Deus ali falando, Josué cobrando: santificai-vos. Então Josué deu essa ordem para o povo. Por quê? Porque certamente tinha alguém ali no meio do povo que não estava se santificando. Geralmente, meus amados, dentro da igreja, existem vários tipos de crente. Existem vários tipos de vaso, uns para honra e outros para desonra. Aqueles que são vasos para desonra, eles não se santificam, eles não querem saber. Mas aqueles que são vasos de honra, eles estão sempre se santificando, fugindo do pecado, não se contaminando com o pecado. Então é por isso que Deus está dizendo: porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Muitas das vezes a gente quer que Deus faz maravilhas no nosso meio, mas nós não queremos nos santificar. Às vezes você quer que Deus faz maravilhas na sua vida, mas você não quer se santificar. E aqui é o mandamento de Deus. Deus, ele queria e ia fazer maravilhas no meio do seu povo. Deus tinha coisas grandes para fazer no meio do seu povo. Eles iam atravessar o Rio Jordão como se estivesse atravessando uma terra seca. Deus iria abrir o Jordão para aquele povo, mas eles deveriam se santificar. Às vezes a gente quer que Deus, ele também faça muitas coisas na nossa vida, mas Deus sempre está falando: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero que Deus faça maravilha na minha vida. Você quer que Deus faça maravilha na sua vida? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, santifica a sua vida. Santifica. Vamos continuar aqui em Josué, capítulo 7, e no versículo 13. Vamos ver o que diz Josué, capítulo 7, e no versículo de número 13. Esse é um ensinamento, esse é um estudo bíblico para todos os inscritos do meu canal e para aqueles que ainda não são, mas que você também vai ser a partir de agora. Diz assim a palavra de Deus: levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham que enfrentar algumas nações. E Deus prometeu a eles que, se eles fossem fiéis, Deus jogaria por terra todos os seus inimigos. E agora o povo de Deus, o povo ali liderado por Josué, eles alcançam uma grande vitória diante do povo de Jericó. Jericó era uma cidade muito grande, fortificada, muitos soldados, muitos exércitos, né? Mas Deus estava com o povo de Israel. O povo de Israel talvez poderia ser até em menos número de soldados, mas Deus estava com eles. Então, Deus havia falado que quando eles entrassem em Jericó, não era para eles pegarem nada de Jericó, porque tudo ali estava condenado, tudo ali estava reprovado por Deus,
era uma cidade anátema, maldita. E então, quando eles entraram em Jericó, eles não estavam em pecados, eles estavam em santificação. Mas a Bíblia diz que teve um homem ali, chamado Acã, que assim que eles invadiram Jericó, tomaram a cidade, o Acã, ele cometeu um grande pecado diante de Deus. Ele pegou uma capa babilônica e uma cunha de ouro, que não era para ele ter pego, porque aquilo dali não era para eles. E então a Bíblia Sagrada diz que eles pegaram e, tudo bem, venceram ali a cidade de Jericó, pegaram tudo que tinha ali, destruíram tudo, e agora eles vão para a cidade de Ai, a próxima cidade. Era uma cidade pequena, um povo pequeno, um povo numericamente fraco, que então Josué, ele fez ali uma, vamos dizer assim, ele procurou saber como era a cidade de Ai, como eram os soldados, moradores, e alguém disse para Josué, olha, não afadigueis todo o povo, mas somente uns 20.000 soldados é suficiente para derrotar a cidade de Ai com seus moradores. E Josué acreditou. Por quê? Porque Josué não sabia que Israel tinha pecado. Josué não sabia que entre eles havia um que havia se contaminado. E contaminando um, naquela época da lei, contaminava todo o arraial de Israel. E então, meus irmãos, quando eles foram vencer ali os moradores de Ai, um grupo pequeno, eles passaram a maior humilhação, eles passaram vergonha, eles saíram derrotados, feridos, muitos israelitas morreram. E aí Josué, ele foi questionar com Deus, por que eles haviam virado as costas para os seus inimigos? Por que eles haviam sido derrotados e fugiram diante dos moradores da cidade de Ai? Então é aí que Deus falou para Josué, levanta-te, santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de vós, e diante dos vossos inimigos vocês não vão poder suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então Deus queria dar vitória para eles, mas eles tinham que primeiro fazer uma confissão, se limpar, se purificar, tirar o pecado, ver quem é que havia pecado, fazer uma limpeza ali no arraial, e isso aconteceu. Então a Bíblia diz que Josué mandou família por família fazer confissão, até que chegou em Acã. E ali Acã foi, e Josué disse, filho, peço-te, dá glória a Deus. Mas ele não conseguiu dar glória a Deus. Por quê? Porque ele estava em pecado, ele estava contaminado. Então, ali o Acã, ele foi apedrejado, segundo a lei de Moisés, e ali tiraram o anátema, o maldito. Então Deus, ele disse para Josué, agora vocês podem ir, que eu serei novamente convosco. Então, gente, Deus é Deus de santificação. A igreja, ela tem que estar em santificação. A igreja que eu digo é o povo, as pessoas. Não é quatro paredes, não é um templo feito por mão de homens, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita em templos que ele mesmo fez, que somos nós. Então, a igreja tem que estar em santificação. Talvez eu estou falando agora com alguém que você não está em santificação. Você anda cometendo pecados e mais pecados, abominações, e isso daí está impedindo Deus operar na sua vida. Agora, meus amados irmãos, vamos para o Novo Testamento. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 10. Eu poderia falar aqui centenas e centenas de versículos da Bíblia, onde fala sobre
a santificação. Mas eu escolhi aqui somente alguns para poder mostrar para todos vocês que nós temos que nos santificar. 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo de número 10 e 11. E eu continuo lembrando que o Deus é o mesmo. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele continua exigindo de nós a santificação. Então, por isso é que ele diz assim, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 10 e 11. Não erreis. Olha bem, a ordem de Deus é não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Olha aí se você tem sido algum... Vê se você está incluído nessa lista. Veja se você não está incluído nesta lista. Eu vou aqui repetir novamente. Eu vou aqui falar novamente. Viu? Paulo aqui está escrevendo para os coríntios, a igreja. Para a igreja. Que a igreja tinha que estar em santificação. Aí ele fala, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então você vê aqui uma lista de pessoas que não vai herdar o reino de Deus. Tomara que você, que eu, que nós não estejamos incluídos nesta lista, porque essa lista é a lista daqueles que não se santificam. São aqueles que cometem esses pecados terríveis diante de Deus. Aí o versículo 11 ele fala assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Está vendo? Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então você vê que as pessoas que cometem essas coisas, elas não herdarão o reino de Deus. Elas não entrarão nas mansões celestiais. Mas aí o versículo 11 ele fala, mas haveis sido lavados. Lavado aonde? Lavado pela palavra. Certa feita Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado ou pregado. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado. Quando a palavra te lava, você automaticamente é também santificado pela palavra. Mas haveis sido justificado. Então, quando você é lavado, santificado, você também é justificado. Não importa o pecado que você cometeu, a falha que você cometeu, o erro que você cometeu, se você se humilhar, pedir perdão a Deus, você é lavado do sangue de Jesus. Lá em Apocalipse está escrito, bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E eu quero deixar para vocês também aqui rapidamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo de número 4. Isso aqui é muito importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, continua falando de santificação. Porque Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Apesar de nós estamos vivendo na graça, porque muitos dizem, agora nós estamos na graça, nós vamos ser salvos pela fé. Muito bem, estamos vivendo pela fé, somos salvos pela graça, mas com a santificação. Aí ele fala assim, olha, 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, Paulo aqui ele continua falando da santificação, que cada um de vós, hoje ele está falando para nós, está falando para os crentes do século 21,
Ano de 2022, cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é um vaso de honra e não de desonra. Por isso você tem que possuir o seu vaso, o seu corpo, a sua mente, não é? Em santificação, ele está dizendo aqui, em santificação e honra. Agora, meus amados e queridos irmãos, para terminar, nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. Vamos no livro de 1 Pedro, capítulo 1, e vamos ver aqui, rapidamente, o versículo de número 15 e 16. O capítulo 1, o versículo 15 e o versículo de número 16. Eu poderia falar muito sobre a santificação, eu poderia ficar falando aqui até 2, 3, 4, 5 horas e ainda não acabaria de falar sobre a santificação. Ele fala assim, olha bem, presta atenção, o versículo 15 e o 16 de 1 Pedro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo aquele que vos chamou. Quem é que te chamou? Foi Deus? Foi Jesus? Foi o Espírito Santo? Sim, com toda certeza. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver. Se fosse para você aceitar Jesus e continuar no pecado, fazendo coisa errada, então, meu irmão, não adiantaria. Você continuaria na velha vida, nos velhos costumes, nas velhas práticas. Então, Deus, ele te chamou você, chamou eu, chamou nós, para nós sermos santos, não é? Por quê? Porque ele é santo. É claro que nós nunca vamos ser santo que nem Deus, não é? É claro que Deus, ele é infinitamente santo. Deus é infinitamente santo, não tem como. Deus, ele é muito santo, ele é muito santo. Mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês têm que santificar a vida de vocês. Assim como aquele que vos chamou é santo, sede vocês também santos em toda maneira de viver. Né? Saia do pecado, abandone o pecado, abandone as abominações, a idolatria, feitiçaria, abandone tudo que não agrada a Deus e santifica as vossas vidas, porque Deus, ele é santo. Aí ele fala assim, ó, ele continua dizendo assim, ó, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito? Será que está escrito na Bíblia? Sede santos, porque eu sou santo? Com certeza está escrito na palavra de Deus. Deus falando para o seu povo, sede santos, porque eu sou santo. Então, meus amados e queridos irmãos, aí está esse ensinamento para vocês. 23, 24 minutos de ensinamento, de estudo bíblico sobre a santificação. Eu vou fazer uma oração ao seu favor, para que Deus venha te dar força, poder, graça, para você santificar a sua vida. Talvez você diga assim, pastor Paulo, eu não consigo me santificar, eu não consigo guardar os mandamentos, eu não consigo andar em novidade de vida. Pede a Deus, meu irmão. Deus falou, a Bíblia diz, e tudo o que pedirdes com fé em oração, crendo, recebereis. Pede a Deus para te santificar. Pede a Deus para te dar força, pede a Deus para te purificar, pede a Deus para fazer de você uma nova criatura. E você também se esforça, porque não adianta também você ficar pedindo a Deus e você também não se esforçar. Você tem que pedir a Deus, mas você também tem que se esforçar. Se alguém convidar você para ir para a roda dos escarnecedores, você tem que saber falar não. Se alguém chamar você para ir para lugares que não agradam a Deus, você também tem que saber falar não. O Salmo 1 diz, bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores,
mas antes, na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. A Bíblia diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à salvação. Então você tem que se esforçar, você tem que lutar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoe este irmão, esta irmã que acabou de ouvir essa palavra, meu Deus. Dá ele força para santificar, para obedecer os teus mandamentos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, amados e queridos irmãos. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. E breve teremos mais estudos bíblicos para você. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Pode deixar os seus comentários, ative o sininho das notificações. Deus abençoe, a paz do Senhor.